Olá, pessoas! Hoje eu quero falar sobre um escritor que nasceu exatamente 100 anos antes de mim, no mesmo dia, 2 de fevereiro. Ele em 1882, eu em 1982. James Joyce, o irlandês de Dublin, que se tornaria um dos nomes mais importantes da literatura do século XX. O autor de Ulisses, aquele romance experimental que os críticos chamam de uma demonstração e suma de todo o movimento modernista. Um livro tão denso, tão cerebral, tão revolucionário na forma como usa a linguagem, que até hoje faz estudantes de literatura chorar de desespero. Mas sabe o que é curioso? Quando você pensa em James Joyce, você pensa nesse cara genial, meio distante, um artista acima dos mortais comuns. O tipo de pessoa que você imagina sentado numa biblioteca, fumando cachimbo, ponderando sobre a condição humana em frases impossíveis de entender. E Joyce realmente era assim, pelo menos em público. Ele raramente sorria quando homens contavam histórias sujas na frente dele. Ele evitava usar linguagem obscena ao falar. Era contido, sério, refinado. Mas hoje eu não vim aqui falar de Ulisses. Hoje eu vim falar de um conjunto de cartas que James Joyce escreveu para sua companheira, Nora Barnacle. Cartas que foram publicadas pela primeira vez em 1975 e nunca mais foram reeditadas depois disso, porque a família Joyce ficou absolutamente horrorizada. Mas por que a família ficou horrorizada? Bom, digamos que essas cartas revelam um Joyce diferente. Um Joyce que tinha uma obsessão específica com certos odores e sons e funções corporais. Um Joyce que escrevia para Nora dizendo que reconheceria os peidos dela em qualquer lugar, que implorava para ela peidar na cara dele, que alternava na mesma carta entre poesia lírica sublime e descrições explícitas de atos sexuais que fariam o marinheiro corar. Essas cartas existem, elas são reais. E elas nos contam uma história sobre genialidade, intimidade, a distância entre a pessoa pública e a vida privada, e sobre um relacionamento absolutamente fora dos padrões para a época. Uma história que começa em junho de 1904, numa rua de Dublin, quando um jovem escritor falido de olhos azuis elétricos abordou uma camareira de hotel chamada Nora Barnacle. Antes de começar, 2 avisos. Primeiro, esse RT tem, em alguns momentos, linguagem pesada, citando as cartas de Joyce. Se não quer ouvir, pare agora. Em segundo lugar, apoie o Vira Casacas. Entre lá no apoia.se/viracasacas ou na aurelo.cc ou mande um pix recorrente para viracasacaspodcast@gmail.com. Com R$5 por mês você já faz muita diferença. Muito obrigado a todo mundo que nos apoia. Agora, vamos começar pelo começo. Quem era James Joyce? James Augustine Aloysius Joyce nasceu em Dublin, na Irlanda, e ele era o filho mais velho de 10 irmãos que sobreviveram à infância. Isso é importante, porque a família Joyce era um caos ambulante. O pai dele, John Stanislaus Joyce, tinha um emprego seguro como cobrador de impostos da prefeitura de Dublin, mas era completamente incapaz de administrar dinheiro. Ele bebia demais, gastava tudo que tinha, pegava emprestado do próprio trabalho e basicamente arruinou a família aos poucos. A família Joyce se mudou constantemente durante a infância de James, às vezes fugindo no meio da noite porque não tinham pagado o aluguel. Mas apesar de tudo isso, Joyce teve uma educação de elite. Ele estudou em escolas jesuítas e na University College of Dublin, onde estudou línguas modernas. Essa educação jesuíta marcou Joyce profundamente. Ele absorveu toda a disciplina intelectual, mas rejeitou completamente a religião. E desde jovem, ele tinha essa ideia fixa de que para ser um verdadeiro artista, ele precisava se afastar da Irlanda. Ele via Dublin como paralisada, presa em suas próprias tradições e ele queria mais. Agora, Nora. Nora nasceu em Galway, no oeste da Irlanda, em 21 de março de 1884. Se Joyce vinha de uma família em decadência, mas ainda assim com pretensões de classe média, Nora vinha de origens bem mais humildes. Ela estudou numa escola de convento, mas completou seus estudos formais aos 12 anos de idade e começou a trabalhar como zeladora e lavadeira. Aos 20 anos, ela estava trabalhando como camareira no Finns Hotel em Dublin. E aqui está o mais interessante sobre Nora. Ela não tinha praticamente nenhum interesse em literatura. Ela era prática, direta, terrena. Uma mulher forte, de personalidade firme, que dizia exatamente o que pensava.
O tipo de pessoa que você olha e pensa, essa aí não leva desaforo para casa. Ela era o oposto completo de Joyce em quase todos os sentidos. Ele era o intelectual neurótico e ela era a pessoa com os pés no chão. Então, como esses dois se conheceram? No dia 10 de junho de 1904, uma sexta-feira, Joyce estava andando pela Nassau Street, perto do Fins Hotel, onde Nora trabalhava, e ele a viu. Ela estava caminhando e Joyce, que não estava usando óculos naquele dia e tinha uma visão péssima, achou que ela era linda e decidiu abordá-la. Nora depois contaria essa história muitas vezes e os detalhes mudavam um pouco a cada vez. Às vezes ela dizia que Joyce estava usando um boné de marinheiro, outras, um grande chapéu branco e um sobretudo longo até os pés. Mas o que ela sempre mencionava eram os olhos dele. Olhos azuis elétricos que chamavam a atenção. Ela disse que no começo pensou que ele era um marinheiro sueco por causa daqueles olhos e da roupa. Mas quando ele falou, ela percebeu imediatamente que era só mais um dublinense paquerador tentando conquistar uma garota do interior. Joyce a convidou para sair. Ela aceitou. Marcaram para terça-feira, 14 de junho, em frente à casa de Sir William Wilde, na Merrion Square. Joyce apareceu, mas Nora não. Imagina a cena. Joyce, todo nervoso, esperando na rua, esperando e nada de Nora aparecer. Um cara mais seguro de si teria ido até o hotel descobrir o que aconteceu. Mas Joyce não. Ele simplesmente foi para casa, derrotado. Mas aí no dia seguinte, 15 de junho, ele escreveu uma carta para ela no hotel. E Nora, seja lá por que motivo, talvez tenha gostado da persistência, talvez tenha achado a carta fofa, concordou em dar uma segunda chance. E aí chegamos ao dia 16 de junho, uma quinta-feira. Eles se encontraram e foram caminhar juntos em uma área meio deserta, nos arredores de Dublin, perto das docas. E foi lá naquela noite que aconteceu o que Joyce jamais esqueceria. Nas palavras dele, Nora fez dele um homem. O que exatamente isso significa? Anos depois, Nora disse para uma amiga que naquela noite ela colocou a mão dentro das calças dele e o tocou. Para Joyce aquilo foi revelador. Não só sexualmente, mas emocionalmente. Ele tinha encontrado alguém que o aceitava completamente, sem julgamentos. Essa data se tornaria a data mais importante da vida de Joyce. Tanto que 18 anos depois, quando ele publicou Ulisses, toda a ação do livro se passa nesse dia exato, 16 de junho. O famoso Bloomsday, que fãs de Joyce celebram até hoje, é uma homenagem direta ao dia em que ele conheceu Nora de verdade. 4 meses depois, em outubro, James Joyce e Nora Barnacle fugiram juntos de Dublin. Eles foram para Trieste, na época parte do Império Austro-Húngaro, e depois passariam pela vida em Paris, Zurique, voltariam a Trieste, uma vida nômade pela Europa. Joyce só voltaria à Irlanda mais 4 vezes na vida. Depois de 1912, ele nunca mais pisou em solo irlandês. Mas Nora ia com ele para onde quer que fosse. Então, Joyce e Nora fugiram juntos pela Europa, e aqui começa uma das partes mais interessantes dessa história. Eles não eram casados e não iam se casar tão cedo. Eles viveram juntos como marido e mulher por 27 anos sem nenhum casamento legal. Para você entender o quão radical isso era, estamos falando do começo do século XX, numa época em que viver em pecado era escândalo social, especialmente para uma irlandesa católica como era Nora. Mas tanto ela quanto Joyce estavam um pouco se lixando para convenções sociais. Em 1905, Nora deu à luz o primeiro filho deles, Giorgio. 2 anos depois nasceu a filha, Lúcia. 2 filhos totalmente fora do casamento. Nenhum documento legal reconhecendo Joyce como pai. A vida deles era absolutamente nômade. Eles moravam principalmente em Trieste, onde Joyce dava aulas de inglês numa escola para ganhar a vida. Trabalho que ele odiava profundamente, porque preferia falar sobre os defeitos da Irlanda e os prazeres de beber do que ensinar verbos e vocabulário. Mas o dinheiro nunca era suficiente, então eles se mudavam constantemente. Às vezes, como seu pai, porque não tinham pagado o aluguel. Às vezes, porque algum benfeitor oferecia uma casa melhor. Só em Paris, eles moraram em 19 endereços diferentes. Mas voltando a Nora, qual era o papel dela em tudo isso? Ela foi a inspiração direta para Molly Bloom em Ulisses.
Aquele monólogo interior famoso no final do livro, aquela voz feminina terrena, sem filtros, aquilo era Nora. Joyce disse explicitamente que não conseguiria escrever nada de fino ou nobre sem ouvir as portas do coração dela. Ela era a musa, a inspiração, o porto seguro emocional dele. Mas ser musa de um gênio é trabalho difícil, especialmente quando o gênio em questão bebe demais, gaste demais e está constantemente lutando para publicar seus livros. Nora reclamava disso em cartas para a irmã. Ela dizia que Joyce bebia demais e desperdiçava dinheiro. E quanto aos escritos dele, ela achava tudo obscuro demais, sem sentido. Ela meio que queria que ele tivesse sido músico em vez de escritor. Mas ela ficou, através de tudo. Através da pobreza, das mudanças, dos anos que Joyce levou tentando publicar, através da Primeira Guerra Mundial, e finalmente em 1920, quando se mudaram para Paris, com a ajuda financeira de Harriet Shaw Weaver, a santa padroeira dos Joyce, como eles a chamavam. E foi em Paris, em 22, que Ulisses finalmente foi publicado pela Sylvia Beach, dona da livraria Shakespeare & Company. O livro foi imediatamente banido nos Estados Unidos e na Inglaterra por obscenidade e só foi liberado, no caso dos Estados Unidos, em 1933. Mas Joyce tinha conseguido. Ele era finalmente o autor publicado. E aqui a história do casamento fica mais legal ainda. Julho de 1931. Joyce e Nora estão morando em Kensington, Londres. Eles estão juntos há 27 anos, os filhos já são adultos e, de repente, Joyce decide que eles precisam se casar. Não por amor, o amor já estava mais do que estabelecido, mas por razões testamentárias. Basicamente, para que George e Lúcia pudessem herdar legalmente os direitos de Ulisses e das outras obras de Joyce quando ele morresse, eles precisavam casar. Joyce tentou manter o casamento em segredo. Ele esperou até 2 dias antes da cerimônia para solicitar a licença de casamento. Ele estava tentando voar sob o radar, e não funcionou. Um repórter, revisando os avisos antecipados no cartório de Kensington, viu o nome James Joyce e resolveu se aproveitar. A notícia vazou e aí foi um caos. Paparazzi começaram a perseguir Joyce e Nora. Um repórter parou Joyce na rua enquanto ele estava comendo um doce, pedindo uma declaração sobre por que, se ele tinha se casado com Nora em 1904, ele estava se casando de novo. Joyce, mastigando o doce para ganhar tempo, convidou o cara para ir até a casa dele e ligou para o advogado. A declaração oficial que saiu foi uma mentira descarada. Eles disseram que tinham se casado na Áustria em 1904, mas descobriram que o casamento era inválido porque Nora tinha dado um nome falso. A imprensa não engoliu completamente essa história, mas seguiu em frente. No dia do casamento, um repórter do Express conseguiu entrar na casa deles fingindo ser um conhecido distante. Quando Joyce o expulsou, o cara voltou com uma carta do editor que Joyce descreveu como pura chantagem, oferecendo metade de uma página do jornal se Joyce escrevesse um artigo sobre casamento moderno e amor livre, com a implicação clara de que se ele não escrevesse, eles publicariam alguma coisa desagradável de qualquer jeito. Joyce estava furioso. Ele escreveu para o filho Giorgio, dizendo que se sentia sob cerco como um refém. Mas eles se casaram e continuaram exatamente como eram antes. Juntos, complicados, apaixonados. Mas nem tudo era rosas. Os anos 1930 trouxeram uma tragédia que abalaria o casal profundamente. Lúcia, a filha, começou a mostrar sinais de doença mental grave. Ela foi diagnosticada como esquizofrênica e por um tempo foi paciente de Carl Jung. Em 1936, ela foi internada numa clínica. E aqui estava uma divisão. Nora achava que ela precisava de internação, e Joyce se opunha. Ele queria acreditar que a filha podia melhorar, que ela só precisava de mais apoio, de mais atenção. Mas a realidade era cruel. Lúcia ficaria institucionalizada pelo resto da vida. E pior, ela tinha reações esquizofrênicas especialmente violentas quando via a mãe. Então Nora não tinha permissão de acompanhar Joyce nas visitas de domingo à clínica em Ivory. Nora tinha que ficar em casa, arrumando alguém para ir com Joyce, porque ele não conseguia ir sozinho. Então veio a Segunda Guerra Mundial. Joyce e Nora fugiram de Paris de volta para Zurique.
E foi lá, em janeiro de 1941, que James Joyce morreu de uma úlcera perfurada. Ele tinha 58 anos. Nora viveu mais 10 anos sem ele. Ela morreu em 10 de abril de 1951, também em Zurique, e foi enterrada no mesmo cemitério, embora inicialmente em túmulos separados. Anos depois, os restos mortais de ambos foram transferidos para um túmulo compartilhado. 37 anos juntos, através de pobreza, exílio, fama, tragédia, através de cartas obscenas e poesia sublime. Vamos voltar no tempo. Vamos para dezembro de 1909. Joyce e Nora estão separados pela primeira vez desde que fugiram juntos. Joyce voltou sozinho para Dublin em outubro com um objetivo específico: abrir o primeiro cinema dedicado da Irlanda, que seria inaugurado na Mary Street. Ele tinha conseguido investidores em Trieste para bancar o projeto e estava tentando fazer o negócio funcionar. Enquanto isso, Nora ficou em Trieste com 2 filhos pequenos e, como sempre, dinheiro era um problema sério. Joyce estava financeiramente desesperado, o empreendimento era arriscado e ele estava longe da mulher que amava. Foi nesse contexto que eles fizeram um pacto: trocar cartas eróticas. Aparentemente foi Nora quem começou. Ela escreveu primeiro e Joyce respondeu. Infelizmente as cartas de Nora se perderam ou talvez tenham sido destruídas pela família Joyce depois. Então tudo o que temos são as respostas de Joyce. Mas através dessas respostas, dá para perceber perfeitamente o que Nora estava escrevendo de volta. E o que Joyce escreveu? Bom, vamos começar pelo contraste mais gritante. Lembra que eu falei que Joyce nunca usava linguagem obscena em público? Ele mesmo confirma isso numa carta. Como você sabe, querida, eu nunca uso frases obscenas ao falar. Você nunca me ouviu proferir uma palavra imprópria diante de outros. Quando homens contam na minha presença histórias sujas ou lascivas, eu mal sorrio. Joyce era contido, refinado, intelectual sério. Mas com Nora, ele se transformava e tinha total consciência disso. Numa carta de 3 de dezembro ele escreve: ainda assim, você parece me transformar em uma besta. Foi você mesmo, sua garota safada e sem vergonha, que abriu o caminho primeiro. Ele colocava culpa nela, mas é óbvio que ele estava adorando cada segundo. Agora, o conteúdo específico das cartas. E aqui eu preciso avisar de novo, vai ficar explícito, porque é impossível falar dessas cartas sem ser direto sobre o que elas contêm. Joyce tinha um fetiche escatológico muito específico. Ele era obcecado por peidos de Nora. Numa carta de 8 de dezembro ele escreve isso e vou ler exatamente o que ele escreveu. Eu acho que reconheceria o peido de Nora em qualquer lugar. Eu acho que poderia escolher o dela numa sala cheia de mulheres peidando. É um barulho meio feminino, não como o peido molhado e ventoso que eu imagino que esposas gordas têm. É repentino e seco e sujo, como que uma garota ousada soltaria de brincadeira num dormitório de escola à noite. Sim, ele realmente escreveu isso. E não para por aí. Ele continua. Espero que Nora solte sem parar seus peidos na minha cara. Além disso, havia a obsessão por calcinhas. Numa carta de 6 de dezembro, Joyce manda dinheiro para Nora e escreve: aqui está outra nota para comprar calcinhas bonitas ou meias ou ligas. Compre calcinhas safadas, amor, e certifique-se de borrifar as pernas delas com algum perfume agradável e também descolorá-las um pouco atrás. Ele quer calcinhas manchadas e pede isso explicitamente. Numa outra carta ele detalha: as menores coisas me dão uma grande ereção. Um movimento safado da sua boca, uma pequena mancha marrom no assento das suas calcinhas brancas, uma palavra suja repentina esguichada pelos seus lábios molhados, um barulho imodesto repentino feito por você por trás, e então um cheiro ruim subindo lentamente do seu traseiro. Essa é a linguagem dele. Crua, direta, sem filtro. Mas aqui está o que torna essas cartas realmente fascinantes. A oscilação constante entre o obsceno e o poético. Joyce não escreve uma página inteira de pornografia e depois uma página de poesia. Não. Ele alterna no mesmo parágrafo, às vezes na mesma frase. Olha só essa passagem da carta de 2 de dezembro. Ele começa falando de atos sexuais e então escreve:
Meu amor por você me permite rezar ao espírito da beleza eterna e ternura espelhado nos seus olhos, ou te jogar embaixo de mim naquela barriga macia sua e te foder por trás, como um porco montando uma porca, glorificando-me na vergonha aberta do seu vestido virado para cima e suas calcinhas brancas de menina. Beleza eterna. Porco montando porca, na mesma frase. E depois ele continua. A última gota de semente mal foi esguichada na sua buceta e já acabou em meu amor verdadeiro por você, o amor dos meus versos, o amor dos meus olhos pelos seus olhos estranhos e sedutores, vem soprando sobre minha alma como um vento de especiarias. É romântico e vulgar ao mesmo tempo, é poético e obsceno, é sublime e grotesco, tudo junto. E no fim dessa mesma carta ele escreve: Nora, minha fiel querida, minha doce menininha de olhos marotos e sem vergonha, seja minha puta, minha amante, o quanto você quiser. Minha pequena amante que se masturba, minha pequena puta de foder. Você é sempre minha linda flor selvagem das sebes, minha flor azul escura encharcada de chuva. Flor selvagem, puta de foder, do mesmo parágrafo. E tem uma coisa que eu acho particularmente reveladora. No meio dessas cartas extremamente sexuais, Joyce de repente começa a falar de comida e de reformas domésticas. Numa carta de 20 de dezembro, depois de páginas descrevendo fantasias sexuais explícitas, ele para e escreve: estou com fome agora. Eu gostaria de carne assada, sopa de arroz, capuz e garbe, purê de batatas, pudim e café preto. E assim segue. E ele diz: me desculpe, querida, estou com fome esta noite. É surreal. É como se ele tivesse 2 canais funcionando ao mesmo tempo no cérebro. Joyce também tinha momentos de autoconsciência sobre o que estava escrevendo. No dia 3 de dezembro ele confessa: há alguma estrela muito perto da Terra, porque eu ainda estou num acesso de febre de desejo animal. Hoje eu parei várias vezes na rua com uma exclamação, sempre que pensava nas cartas que escrevi para você ontem à noite e na noite anterior. Elas devem parecer terríveis à luz fria do dia. Talvez a grosseria delas tenha enjoado você. Ele reconhece que ultrapassou limites, sabe que foi além de toda a modéstia. Ele até diz que quando recebeu a carta expressa dela naquela manhã e viu o quanto ela se preocupava com ele, sentiu vergonha do que tinha escrito. Mas então a noite chega de novo e ele escreve: não me peça para ir dormir, querida. Deixe-me escrever para você, querida. E sobre Nora, o que dá para perceber sobre ela através dessas cartas? Fica muito claro que ela não era uma vítima passiva ou chocada. Ela estava participando ativamente. Joyce deixa isso explícito. Ele escreveu: foi você mesma, você, garota quente e safada, que primeiro me escreveu dizendo que estava morrendo de vontade de ser fodida por mim, ainda que eu suponha que a sujeira e obscenidade selvagem da minha resposta tenha ido além de todos os limites da modéstia. Numa outra carta, ele relembra a primeira vez deles juntos em Ringsend. Não fui eu quem primeiro te tocou lá embaixo em Ringsend. Foi você que deslizou sua mão para dentro das minhas calças e puxou minha camisa suavemente de lado e tocou meu pau com seus dedos longos fazendo cócegas. E gradualmente pegou ele todo, gordo e duro como estava, na sua mão e me masturbou devagar até eu gozar através dos seus dedos. Ele pede para ela continuar escrevendo cartas ainda mais sujas. Numa carta de 9 de dezembro ele escreve: escreva-me uma longa carta, cheia daquilo e outras coisas, sobre você mesma, querida. Você sabe agora como me dar uma ereção. Me conte as menores coisas sobre você mesma, contanto que sejam obscenas e secretas e sujas. E tinha outro motivo para essa troca de cartas. Nora estava tentando manter Joyce longe de prostitutas. Numa das cartas, Joyce deixa uma palavra em branco propositalmente e assegura: você pode ficar tranquila sobre eu ir com espaço. Você entende, isso não vai acontecer, querida. A palavra que falta é presumivelmente whores, prostitutas. Parece que as cartas eróticas eram, em parte, uma forma de Nora satisfazer os desejos dele à distância para que ele não procurasse outras mulheres. As cartas continuaram por todo dezembro. Joyce ficou em Dublin até 2 de janeiro de 1910, quando finalmente voltou para Trieste. O cinema abriu, mas acabou falindo. Os dublinenses não gostaram muito do programa de filmes italianos e franceses. Mas as cartas permaneceram,
guardadas, secretas, íntimas, privadas, até 1975, quando o biógrafo de Joyce, Richard Ellman, decidiu publicá-las em um livro. A família Joyce ficou horrorizada. O neto dele, Stephen, que era o executor literário do espólio, ficou furioso. Ele considerou a publicação uma invasão de privacidade. Em 2004, uma carta perdida de Joyce para Nora apareceu num leilão e vendeu por 240.800 libras, um recorde para uma carta moderna. Isso levanta uma questão ética. Devemos ter acesso a essas cartas? Elas foram escritas para serem lidas por duas pessoas apenas, Joyce e Nora. Elas são íntimas, privadas, profundamente pessoais. Stephen Joyce tinha razão em ficar indignado? Talvez. Mas ao mesmo tempo essas cartas revelam algo importante sobre genialidade e humanidade. Elas destroem completamente a ideia de que artistas são seres acima dos mortais comuns. Joyce não era só o cerebral autor de Ulisses. Ele era também um homem com fetiches, inseguranças, desejos, vulnerabilidades. Isso é fundamental de entender. Em 1909, estamos falando de uma época de repressão sexual extrema. A era vitoriana tinha acabado fazia poucos anos, a moralidade era rígida, falar de sexo abertamente era impensável. E aqui estão Joyce e Nora trocando cartas que seriam consideradas pornográficas, mesmo pelos padrões de hoje. Isso mostra um relacionamento onde ambos tinham liberdade total para explorar sua sexualidade. Nora não era passiva, ela começou essa troca de cartas, ela participava ativamente, ela provocava Joyce e ele a provocava. Era um jogo de dois. Apesar de toda a obscenidade, essas cartas também mostram amor profundo. Joyce voltava sempre à poesia, ao romântico. Ele dizia que não conseguiria escrever nada fino ou nobre sem ela. E eles ficaram juntos, 37 anos, através de pobreza, exílio, fama, tragédia, até a morte os separar, e mesmo assim, depois foram enterrados lado a lado. As cartas nos lembram que as pessoas são complexas, contraditórias e infinitamente mais interessantes do que qualquer persona pública. Então é isso. James Joyce, o homem que nasceu 100 anos antes de mim no mesmo dia, o gênio irlandês que escreveu uma das obras mais complexas da literatura mundial, era também um homem que pedia para a esposa peidar na cara dele, que tinha fetiche por calcinhas manchadas, que alternava entre poesia sublime e obscenidade na mesma frase. E Nora Barnacle era a única pessoa no mundo que conseguia ver e aceitar todas essas facetas dele. A musa, a inspiração, a parceira sexual, a companheira de 37 anos. Talvez o mais perturbador dessas cartas não seja o conteúdo em si, realmente não é. Não é o fetiche, os palavrões, a obscenidade. O mais perturbador é perceber que genialidade e humanidade não são opostos. Somos todos contraditórios, todos complexos, todos muito mais estranhos do que nossas facetas públicas sugerem. Espero que vocês estejam desconcertados. Até a próxima!